Teste em animais, uso na indústria cosmética em xeque. Universo Pet, crescimento, tecnologias e benefícios. Pet terapias, animais como aliados da saúde. E a música de Luan Obá, que lança seu terceiro disco. Eu sou Patrícia Pinho e o Brasil das Gerais está no ar. Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. E hoje a gente começa discutindo aqui no programa uma questão polêmica que tem dado muito o que falar: o uso de animais em testes da indústria cosmética. A defesa de animais já é assunto de interesse público no Brasil e no mundo, com centenas de manifestações de coletivos e organizações para eliminar qualquer tipo de prática cruel. Mas o recente veto por parte do governo de Minas Gerais da lei estadual que proibia testes em animais para cosméticos e material de higiene gerou surpresa nas organizações envolvidas aí nessa mobilização. Para falar sobre isso, convidamos a Adriana Araújo, fundadora e coordenadora do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, e a professora Maristela Poletini, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Aqui no estúdio também com a gente, a jornalista da Rede Minas, Daniela Murá, muito bem acompanhada da Vicky e da Milka, e o músico Luan Obá, que faz o nosso som de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada, gente, pela presença. Adriana, em relação a essa lei, em que pé está a situação hoje aqui em Minas? O projeto de lei 2844 de 2015 está pronto para ser votado. O veto que foi, infelizmente, dado pelo atual governador de Minas Gerais, para nossa grande surpresa. Sim. Surpresa porque esse projeto de lei ele tramitou devido à intensa mobilização do movimento animalista. Caso contrário, estaria esquecido nessa casa parlamentar. E, finalmente, depois de conversarmos com a maioria dos 77 deputados, ele foi aprovado sem nenhuma rejeição. Entretanto, foi vetado pelo governador e a gente continua o trabalho agora buscando a confirmação desses parlamentares para esse compromisso que tiveram conosco, endossando esse compromisso não só com a população, mas também com os animais, de derrubar esse veto, fazendo com que Minas Gerais possa avançar na vanguarda com os 6 outros estados brasileiros que já superaram esse desafio e caminham lado a lado com a União Europeia, onde na Europa, né, como um todo, 37 países já proibiram essa prática cruel. Se esse veto não for derrubado, quais são os impactos disso hoje para a gente aqui no estado? Olha, sinceramente, a gente vem rastreando e não descobrimos uma empresa sequer no nosso estado que utilize desses métodos. E pesquisando um pouco mais, descobrimos que 70% das empresas no Brasil que não usam testes, né, porque há tranquilamente métodos substitutivos, estão concentradas nesses estados onde já estão proibida, onde já está proibida essa prática. Então a gente não vê sentido algum. Em Minas Gerais isso não trará nenhum impacto econômico. É muito importante a gente deixar isso em evidência. E aí fica o questionamento: o que motivou o governador de Minas Gerais a vetar esse projeto de lei de aceitação tão grande? Em conversa com vários servidores que trabalham na Assembleia Legislativa, eles disseram que poucas vezes houve um projeto de lei com tamanha participação popular. Se vocês acessarem a página da Assembleia Legislativa, vocês verão a quantidade de comentários e mais de 500 pessoas se manifestando contrárias a esse veto. Disseram-me, né, alguns consultores, inclusive, que isso não é comum. Apesar de 500 parecer um número pequeno, mas
não é prática comum do cidadão e da cidadã acessar essas plataformas oficiais e oficializarem a sua manifestação direta aos parlamentares. Deixa eu te perguntar, Adriana, te interrompendo. Sim. A grosso modo, para que a gente possa entender, o que o governador fez foi permitir, nesse primeiro momento, que as empresas façam teste em animais para a criação de cosméticos. Isso. Para que as pessoas, né, em casa, a gente às vezes fica numa linguagem parlamentar, sim, né? Sim. O veto e tudo. Então, ou seja, por mais que a população seja contra, tenha votado e tenha participado, o governador permitiu, contra a vontade do povo, que as indústrias façam testes em animais para fabricação de cosméticos. É isso? Isso, e material de higiene. Vamos entender, eu acho importante a Maristela explicar o que são esses testes, porque a gente escuta falar, né? Mas a gente não sabe exatamente que tipo de teste é feito nesses animais. Maristela, explica pra gente, por favor. Então, boa tarde a todos. Tarde. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Brasil das Gerais. Muito legal ter esse contato com vocês e trazer essa palavra da universidade, né? Então, eu vivo nesse mundo onde a gente faz as práticas não tão cruéis assim, né? Mas que utilizam dos animais. Eu acho que o primeiro ponto para esclarecimento é a gente entender o que é o cosmético, né? Eu acho que antes, aí a gente passa a falar do teste. Então, até eu acho que é legal porque dá uma ideia para a população e esclarecer de que produto que nós estamos falando. Né? Então, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu até vou ler aqui, porque eu acho importante essa definição, que categoria de produtos são esses? Né? Então, cosméticos e perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo, isso é importante, nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unha, lábios, etc. E tem o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então aqui a gente está falando desde o creminho que vai na bundinha do nenê, né, até a pasta de dente, né, passando aí por todos os outros produtos. Então, tudo tem que ser testado antes de ser comercializado. Isso, mas aí tem um detalhe que eu acho bem importante, tudo que é novo. É desse produto que nós estamos falando. Então, já existe uma gama de produtos hoje na indústria farmacêutica / cosmético, né? Que a gente faz uso, que já está comprovado a sua eficácia do que a gente acabou de falar. Que não precisa de mais testes. Que não precisa de mais testes. Então, a gente estaria falando, e bem colocou a Adriana, qual que é o impacto disso para nossa sociedade se a gente faz o veto? Nenhum, porque qual é a gama de testes novos ou de produtos novos que nós estamos falando, né? Então, eu não entendi também a iniciativa do governador nesse sentido, mas, por outro lado, acredito que o debate é importante. Quer dizer, o que está por trás disso, né? Não por trás, mas no sentido assim, talvez abrir a discussão para a gente entender melhor, porque o Conselho Nacional de Experimentação Animal, ele também traz algumas colocações e, de uma certa forma, ele é contra a ideia do veto, né, de realmente parar, nesse momento, o teste. Porque se você para, significa qualquer coisa que tiver nova aí, nós não vamos poder E que animais são usados nesses testes? Acho que é importante também a gente saber. Isso, principalmente roedores e aqueles que a gente não pode substituir pelo teste hoje quase que ouro em termos de método alternativo, que é a pele humana. Né? Então, a gente já faz o uso da cultura, né, de pele humana, então é um teste que ajuda em muito, né, a saber da toxicidade do produto, mas ainda assim alguns produtos precisam para o seu real atestado, né, se ele não vai fazer mal ao ser humano, passar pelos testes em animais. Eu acho que todas as vezes que a gente pensa em testes em animais, a gente vem daquela história muito recente daqueles animais, daqueles cães da raça Beagle, apreendidos num laboratório no interior de São Paulo, toda aquela polêmica, aquela mobilização. Então, todas as vezes que falam em testes em animais, esquecem às vezes dos roedores, né? E de outras formas que os cientistas trabalham. São ratinhos, né, de laboratório eu acredito que sejam, mas, criados, né, para isso. Coelhos, né? Coelhos, muitos, né? coelhos. Muitos coelhos e roedores, né? Mas, assim, também nessa questão dos beagles, eu acho importante, nós estamos num momento crucial de tentar confirmar se esses métodos alternativos, eles vão substituir
para sempre, e é isso que é o nosso objetivo final, o uso do animal. Então, toda a comunidade científica, ela deve trabalhar, isso já é um consenso internacional, estadual e qualquer âmbito que você esteja falando, né, no Brasil e no mundo, de que não podemos mais cometer atrocidades contra os animais, né? Então, dentro dessa ética, a gente preconiza, dentro do nosso fazer científico e dos testes, o 3 R's, né? Que é o tal do reusar, se possível, que vem um pouco do inglês, né? Do reuse, né? Reduzir e substituir, né? O replace. O replace é o objetivo mais importante. Então, para a gente conseguir fazer essa, como se diz, paridade, ou seja, ter certeza que um teste que é feito em animal passe seguramente a ser feito num método alternativo, nós precisamos estudar, nós precisamos avançar nas pesquisas, né, e nos métodos. Então, eu acho que só nesse sentido que eu gostaria, assim, de ter cautela, né, com a questão do projeto de lei. Eu não tive acesso a todo o documento do projeto, acho que a Adriana pode falar mais, né? Então, acho que é aí que a gente tem que, talvez, debater e esclarecer um pouquinho. Porque a hora que a gente estiver seguro... Sim. E o quanto que é importante, hoje em dia, as pessoas estarem antenadas com essas circunstâncias, porque muita gente hoje está escolhendo comprar produtos e cosméticos que são amigos dos animais, né? Tem aquele pet friendly, né? E assim, talvez por serem menos empresas hoje adeptas, talvez seja ainda um pouco mais caro, mas eu acho que essa é uma tendência, né? A gente observa isso no mundo inteiro. Você acha que pode ser uma saída, realmente, a gente fazer um boicote, entre aspas, aos produtos que não são amigos dos animais nesse sentido, Adriana? Eu já ia pedir a palavra para falar exatamente sobre essa forma de exercer a nossa cidadania enquanto consumidor. E já não é mais tão raro encontrar nas lojas de cosméticos produtos com o símbolo do cruelty free, que normalmente é um coelhinho, que para cosméticos, pelas pesquisas que eu fiz, são os animais mais usados. E em conversa com uma amiga que é bióloga, eu perguntei por que normalmente é o símbolo de um coelhinho com as patinhas tampando os olhos. E aí ela disse, porque é tão cruel que eles usam o coelho por ser um dos animais mais frágeis, mais sensíveis, mais dóceis. Então é mais fácil fazer, né, o teste, e esses animais depois, salvo engano, são eutanasiados. É muito cruel, não é pouco não, né? E aí você, na hora que você pensa, eu vou ficar bonita, perfumada, né, cheirosa, às custas dessa crueldade, e mais ainda sabendo que há métodos substitutivos, que há uma quantidade crescente, então fica aqui o meu pedido para que nós possamos ter essa ética enquanto consumidor, essa cidadania, reivindicando nas lojas cada vez mais produtos não testados em animais. Essa responsabilidade é nossa. Os avanços na ciência e na legislação, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma pressão que vem muito de fora para dentro, né? E os movimentos sociais, principalmente os que atuam pelos animais, estão aí para isso, reivindicando esse avanço. Na academia também, né? E a gente busca, claro, a parceria, o diálogo, para a gente caminhar junto, que com isso o resultado será mais rápido. Eu acho que é uma tendência também de comportamento, sabe? Porque, por exemplo, eu nasci, o mundo já comia carne, né? Eu fui criada numa sociedade da cultura de comer a carne, de comer o frango e tudo. E eu acho que a gente vai se adaptando e as próximas gerações vão melhorando nesse sentido, e é uma coisa que a gente tem que realmente estudar, compreender, para formar uma opinião. Então, assim, eu tenho animal de estimação, eu amo animal, minha família ama e tudo, mas somos de uma sociedade que se alimenta de carne. Eventualmente a gente vai passar um dia sem, outro dia a gente vai para uma alimentação vegana. Na hora que a gente tem oportunidade, a gente compra um cosmético vegano. E eu acho que isso a gente vai passando de geração para geração, até o dia também que os próprios cientistas possam trabalhar de forma que não seja necessário utilizar o animal, porque é difícil realmente a gente opinar quantas vacinas, quantos medicamentos, quantas coisas foram criadas no mundo, mãos biônicas, órgãos,
mas que precisavam de ter um teste para ser feito de um animal. Então, assim, é uma coisa que divide o nosso coração mesmo. Eu não sou vegana, tenho muitos amigos, conheço, sei da filosofia, eu acho que a gente tem que realmente estudar. Posso diminuir a carne hoje? Posso. Posso comprar um sabão amanhã? Posso. Então vamos transformar, vamos diminuir as áreas aí de cultivo, exploratórias, para ver, porque assim, a gente precisa trabalhar no mundo, deixar um mundo bom para hoje, para a gente viver, mas quem vem depois precisa também ter esse tipo de conhecimento. Então, à medida que as leis avançam, que a sociedade, eu acho, né, Paty, que pode se mobilizar de maneira que a gente reduza um pouco esses métodos, melhor. E eu acredito que, sem dúvida, isso caminha junto com a sustentabilidade, né, com todo esse pensamento eco-sustentável que mobiliza o planeta todo hoje, né? Sim, eu gostaria de falar que foi criado, se não me engano, em 2012, um Instituto Nacional de Validação dos Métodos Substitutivos. Então, a academia já vem se debruçando sobre isso, né, de dentro para fora, de fora para dentro, enfim. A pauta está posta, é um caminho sem volta e todo mundo vai ganhar com isso. Salvo engano, no sul do Brasil já tem disciplina para desenvolver também esses métodos substitutivos, além desse instituto. Porque se contamina os animais, o que dirá a nossa água, né? E a gente, né, que usa os produtos, assim, com toda essa química que é usada hoje. Então, essa discussão eu acho que é até mais ampla nesse sentido, né? Agora, para a gente encerrar, o que falta, na opinião de vocês, para a gente chegar nesse ponto que a Daniela falou? Conscientização, política pública, talvez engajamento dentro das casas, das empresas, das escolas. Bom, primeiro integrar todos esses lados, a academia com o poder público e a sociedade civil cada vez mais consciente do seu direito, da sua cidadania, que vai provocar essa mudança onde todos os lados serão beneficiados, onde os conflitos serão evitados. E eu gostaria de enfatizar um material que a gente preparou, vamos colocar aqui em primeiríssima mão. Nós preparamos em parceria, eu sou do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, uma instituição que existe há quase 15 anos, e estamos em parceria com o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e com a Human Society International, que atuou fortemente na Europa para a gente aprovar o projeto de lei 2844 de 2015. Esse material a gente vai colocar na maçaneta dos 77 deputados, como uma das várias formas de mobilização de pressão popular junto a esses parlamentares eleitos para nos representar. E gostaria de aproveitar a oportunidade para conclamar todos os mineiros e mineiras e também brasileiros a acessarem a página da Assembleia Legislativa buscando esse projeto de lei e oficializando lá, registrando o seu manifesto contrário ao veto e registrando também um texto para que esses deputados saibam a responsabilidade que têm diante de si. Lembrando também que estamos em ano eleitoral, né? E estamos aqui como eleitores e eleitoras, reivindicando a derrubada do veto ao projeto de lei 2844 de 2015. Tá certo. Maristela? Bom, eu acho que, o que a gente precisa fazer para avançar? Eu acho que o principal é ter paciência, né? Em que sentido? Eu gostaria de desmistificar um pouco, porque eu entendo a fala da Adriana na questão da crueldade, mas eu gostaria de enfatizar que o país avançou muito. Nós acabamos de comemorar a Lei Arouca de 2008, onde nós criamos o Conselho Nacional, né, de Experimentação Animal. Cada universidade, cada local desse país hoje que faz qualquer intervenção no animal tem que considerar o bem-estar animal. Então, eu acredito nessa legislação, né? E ela está aí frente à luta, com certeza, de toda a sociedade civil, né? Então, nós estamos avançando. Então, eu só queria assim, desmistificar a ideia de que para ter o teste, para ter o cosmético, esse animal, com certeza, a eutanásia sem dúvida, né? O animal pagar com sua vida é algo cruel nesse sentido. Mas com essa lei, com essa institucionalização, né, do ato do fazer científico frente ao animal, eu acredito que o que a gente mais pensa e mais quer nesse momento é que seja feito de uma maneira sem dor, sem nenhum tipo de sofrimento para o animal.
né? Então, acho que a paciência no sentido, vamos buscar esses métodos, sim, mas não vamos perder, obviamente, a força que pode ter toda uma indústria aí, até farmacêutica e de cosmético, que pode sim ajudar a gente, não só nessa questão da beleza, né, mas como eu falei para vocês, né, então o produto que vai lá na bundinha do nenê, ele precisa também ser testado. Que a gente né? Possa caminhar junto, né? Isso, caminhar juntos, né, na descoberta desses métodos alternativos, sem dúvida, contra a crueldade com os animais e em respeito a essa lei que foi criada agora, né, comemorando seus 10 anos. Tá certo. Daniela? Eu acho que a gente precisa realmente caminhar junto, ler, estudar, ouvir opiniões, discutir, compreender o lado de um, compreender o lado do outro, porque quando você viaja, quando você abre a sua internet aí no Google, vai ler a cultura de outros países, você começa a entender uma, você começa a entender outra e você consegue ter um discernimento para chegar numa conclusão, né, da melhor forma, né, na sua consciência aí, de como você deve viver, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso em tudo também e de tolerância, porque eu acho que está tão difícil viver hoje em dia que se a gente for brigar porque o outro come carne e o outro que não come, a gente não consegue, né, chegar em lugar nenhum. Acho que bom senso é a né? palavra-chave dos dias de hoje mesmo. Muito obrigada, Adriana, Maristela. Parabéns aí pela luta de vocês, né? Boa sorte para todos nós. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o universo pet, sobre o crescimento, tecnologias e os benefícios. Fique ligado com a gente. Mas antes disso, vamos ouvir um pouquinho da música do Luan Nobá. Vamos sim. Essa aqui se chama Bia. Boa noite, gente. Boa tarde. Seja qualquer uma estrela de onde veio pra pousar, seu brilho aqui, eu te juro eu percebi a primeira explosão de sua luz irradiante no planeta eu vi. Presenciar o inaugurar de sua existência foi privilégio maior, expansão de consciência da vida menina sabia, Bia, a gente também brinca de existir. A primeira explosão de sua luz irradiante no planeta eu vi. Coisa maluca, essa de acontecer e ser, estar nesse plano é humano, buscar, entender e saber o ser. Veja a beleza reside também na casa do desconhecer. Toda a história trafega na órbita opaca do não, mas todo limite propõe e permite avançar coração.